Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria poder compartilhar com vocês mais este estudo, estes pensamentos sobre Daniel. O livro de Daniel no nosso estudo do Vem Segue-me. É uma alegria estar com você hoje aqui. Peço que aqueles que estão assistindo e não se inscreveram possam se inscrever. Deixe o seu like, que ajuda a divulgar mais a nossa classe. E estou muito feliz de tê-los aqui comigo, tá bom? Vamos começar logo o nosso estudo? Muito bem, hoje nós vamos estudar Daniel. Daniel, Nabucodonosor, ele invadiu três vezes, né? Teve três momentos em que ele trouxe cativos lá da região de Jerusalém. Na primeira vez, na primeira leva, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados juntos, né, para servir na corte do rei. Então, pessoas jovens, né, nobres, de nobreza, que fisicamente fossem sãos, foram levados para servir na corte. E os demais pessoas ficaram lá em outros locais, né? Não na corte. Então na corte serviu Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel se tornou um profeta de Deus ali. E lá entre os cativos estava Ezequiel, que também tinha sido levado cativo, tá bom? Então só para te dar uma ideiazinha assim do contexto histórico. Logo no 2 diz assim, Daniel, capítulo 1, versículo 2. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus nas suas mãos. E ele os levou para a terra de Sinear, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. Essa Sinear, né, era uma planície no delta do Tigre com o Eufrates, nas proximidades do Golfo Pérsico. Ali era a região, então o território da Caldeia ou Babilônia. A Babilônia, se você olhar no mapa hoje, é uma região, e se você olhar a região lá, é uma região de ruínas apenas. Ela fica a leste do rio Eufrates e a 90 quilômetros ao sul de Bagdá, onde é atualmente, né, o Iraque, tá bom? Então essa era a região em que eles foram levados, onde era a Babilônia e hoje é onde fica atualmente o Iraque. E esses jovens, então eles foram levados lá para a corte e eles deveriam ser instruídos na língua dos caldeus, em seus conhecimentos. E no capítulo 1, versículo 4 diz assim, e que os ensinassem nas letras e na língua dos caldeus. Então eles obteriam conhecimento para poder servir ao rei. E nesse local que eles estavam, ele e outros jovens, né, vários outros jovens, eles recebiam das iguarias do rei e do vinho que o rei bebia. E eu estou falando muito hoje, né? E aconteceu que lá estavam entre os cativos Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E os nomes deles foram mudados. Daniel, no versículo 7, foi mudado para Beltesazar, Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias para Abednego. Mas Daniel, ele pensou assim, olha, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Mas o que eram essas iguarias do rei, né? Existia ali provavelmente alimentos que os judeus, que era o povo do convênio, não comiam, certos animais. E também, quando era oferecido o banquete, eles tiravam uma parte e ofereciam aos seus deuses. Então, quem estivesse compartilhando ou se alimentando das iguarias do rei, eles também seriam uma forma de estar adorando aos deuses da Babilônia. E Daniel colocou no seu coração que ele não iria se contaminar. E eu fico pensando, quando a gente lê isso aqui, que hoje nós vivemos num mundo em que tantas vozes nos chamam, não é assim?
Aí nós vemos muita inversão de valores. Na minha época de menino, eu tenho 63, mas na época eu era menino, 14, 10, 15 anos, existia já muita coisa ruim, mas não como hoje. Os valores mudaram, muitas coisas na sociedade, mas Deus continua sendo Deus. E aqui o que me chamou a atenção é que Daniel colocou no seu coração, não vou me contaminar. Que exemplo para nós. Ele foi como cativo, um escravo na verdade, né? Um cativo, e para servir na corte do rei, mas ele botou no coração, eu não vou me contaminar. Que exemplo para nós hoje em dia. Eu tive a oportunidade essa semana, o professor do seminário pediu que eu desse uma aula, ele não podia estar, e eu fui lá dar uma aula do seminário na nossa aula. E durante a aula, eu conversando com os jovens, eu fiz uma pergunta assim, o que as pessoas, nós todos, podemos fazer para não cairmos, para não nos afastarmos do Salvador Jesus Cristo? E eu ouvi as respostas e os jovens responderam 3 coisas. Primeira, um dos jovens falou, saber por si mesmo. Olha que coisa extraordinária, um menino de 14 anos. Saber por si mesmo que Jesus Cristo vive e tudo mais. Então, saber por si mesmo. Um outro jovem ensinou assim, olha, nós temos que ter o foco, manter o nosso foco. E o terceiro jovem, um rapaz e 2 meninas, a menina falou assim, nós temos que continuar passando experiências espirituais. Que bonito, né? Saber por si mesmo, manter o foco e continuar tendo experiências espirituais, para perseverar até o fim, para podermos ter atitude como Daniel teve, não se contaminar. Muito bom. E acontece que tinha lá a pessoa que servia eles, e Daniel conversou e disse, olha, nós não queremos usar esse alimento, né? Nos dê legumes, no 12, né? Legumes para comer e água para beber. E o encarregado, então, ele ficou bem preocupado, porque senão, mas eu vou botar minha vida em risco. E Daniel então fala com ele e diz assim, olha, experimenta por 10 dias e depois você olhe para nós. Se você vai achar que nós não estamos bem, então faremos como você mandar. Eles tinham essa submissão, porque eles eram cativos. E a pessoa então concordou. Quando fala aqui legumes, que seriam esses legumes, né? Cereais e grãos como ervilha, trigo, cevada, centeio, que eles estavam pedindo para se alimentar. E fala que depois de 10 dias, eles tinham uma aparência muito melhor do que os outros. E uma coisa importante nisso aqui, se eu me alimentar por 10 dias, eu vou ter uma aparência tão melhor assim, com mais cereais, grãos e tal. Acontece que o Senhor os abençoou porque eles foram fiéis. E então fez com que sua aparência ficasse melhor. Claro que é uma boa alimentação, mas tinha também as bênçãos do Senhor, isso que nós temos que lembrar. Quando o nosso coração não quer se contaminar, nós também somos abençoados pelo Senhor, entende? Muito bem. E neles, olha o que acontece com esses meninos, no 17. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. No 20. Chegou então a época deles se apresentarem na corte, né, diante do rei. E no 20 diz, em toda a matéria de sabedoria e inteligência que o rei lhes perguntou, achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E eles eram jovens inteligentes, eram jovens dedicados, eram jovens que foram abençoados pelo Senhor, e neles tinha bastante entendimento, sendo que
Daniel foi abençoado também com o dom de visão. E aconteceu que naqueles dias, passados esses dias, né, eles já estavam servindo lá, o rei Nabucodonosor, isso está no capítulo 2, ele teve um sonho. E ele ficou muito perturbado com esse sonho. E ele mandou chamar todos os magos, astrólogos, encantadores, né, que tinha entre eles. E ele então queria que eles dessem a interpretação. No 5 fala assim, o rei falando a eles: o assunto me tem escapado. Quer dizer, dá a ideia quando você lê assim, o rei não lembrava. Não, o rei sabia o que ele tinha sonhado. Mas ele chamou os sábios dele e disse assim: olha, vocês têm que me dizer qual é o sonho e a interpretação, para que eles não quisessem inventar uma interpretação. Então você vai ter que dizer qual é o sonho e qual é a interpretação. E olha a resposta que os sábios falaram, né, que seriam os magos, astrólogos, encantadores. Né? 10. Responderam, é capítulo 2, versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, ao rei, pois nenhum rei há, nobre ou governante, que requeresse coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. No 11, porque a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. E então os mágicos, os astrólogos, os encantadores, né, os sábios da época disseram: só Deus pode revelar uma coisa dessa, nunca ninguém pediu. Diz que o rei se enfureceu tanto que mandou matar todos os sábios, né, todos os magos, os encantadores, os astrólogos que existiam na Babilônia. E quando Daniel soube disso, né, o capitão do rei chamava-se Arioque, no versículo 15, Daniel fala assim: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? E Arioque então explicou o que tinha acontecido a Arioque, né, a Daniel, desculpe. Ele explicou: olha, o rei teve um sonho assim, 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 assim. E então Daniel, ele diz assim: olha, pediu que fosse levado à presença do rei, que desse um tempo e ele ia revelar os segredos. E aqui, veja no versículo 17. Vamos ler o 16 e 17. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para declarar a interpretação ao rei. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o assunto a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse assunto, esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Aqui o ponto que eu gostaria de chamar bastante a atenção de todos nós é que a vida de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias estavam em risco. Eles também seriam mortos. Mas devido à revelação dos céus, eles foram salvos, porque o Senhor revelou a Daniel o sonho do rei e a interpretação. Qual seria o grande coisa que eu gostaria de salientar neste momento? É que você, eu, todos nós podemos receber revelação dos céus para conduzir nossa vida. Para isso, devemos fazer como Daniel e seus amigos, fazer com que o nosso coração não seja contaminado, talvez seguir o conselho dos jovens da classe do seminário, saber por si mesmo, manter o foco e continuar passando por experiências espirituais.
Bonito, né? E continuando aqui, Daniel então foi levado à presença do rei. E no capítulo 2, versículo 26 diz assim, o rei falando a Daniel: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? E aqui é um momento muito importante também, porque Daniel poderia dizer assim, sim, eu posso dizer, eu tenho a interpretação. Ele não fez nada disso. Olha a resposta de Daniel. Respondeu Daniel na presença do rei, versículo 27, e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Que maravilhoso, né? Daniel recusou-se a receber o crédito, mas atribuiu todo o crédito ao Deus dos céus, ao Salvador Jesus Cristo, Jeová do Velho Testamento. E então ele começa a descrever. Então, só antes de continuar, veio à minha mente agora aqui o seguinte coisa. Eu e você, na nossa vida, nos momentos em que nós oramos ao Senhor, recebemos inspiração, seguimos a inspiração, nós damos graças ao Senhor, nós reconhecemos a mão do Senhor em nossa vida, pois foi exatamente isso que Daniel fez. Ele reconheceu o poder de Deus, reconheceu o poder de Deus em sua vida, que aquilo era uma obra de Deus e não sua. Importante, né? E aqui Daniel então começa a descrever o sonho. Vamos direto para o capítulo, no mesmo capítulo 2, no versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua era grande, e o seu esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. No 35, para finalizar essa parte. Então foram juntamente esmiuçados o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e se fizeram como para a gana das eiras do verão. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. E então ele dá a interpretação, ele faz saber que a cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor, e que depois dele viria uma série de reinos inferiores, até que uma pedra seria cortada da montanha sem mão e rolaria e destruiria todos aqueles reinos. E essa então foi a interpretação que Daniel deu. Deixe só ler aqui para vocês uma citação do presidente Rudy Glauson, que comenta este sonho, e ele fala assim, abre aspas: o mundo cristão de hoje é testemunha de fato de que as coisas que a estátua simbolizava têm se cumprido no decorrer dos tempos. A história atesta que o rei Nabucodonosor
foi a cabeça de ouro. Os medas e persas, de um reino inferior à Babilônia, foram os braços e peito de prata. O reino macedônio de Alexandre o Grande foi o ventre e as coxas de cobre. O império romano dos Césares, as pernas de ferro. Pois observai que mais tarde o reino, o império de Roma, se dividiu. A sede do governo, uma parte era em Roma, e o governo de outra estava sediado em Constantinopla. Assim, essas duas grandes partes representavam as pernas de ferro. E, finalmente, o Império Romano dividiu-se em reinos menores, representados pelos pés e dedos dos pés de ferro de barro. Fim da citação. Então nós vemos que ao longo ali o rei Nabucodonosor ele tinha tido uma visão, e nesta visão ele viu um resumo da história do mundo até o final, de reinos menores que viriam depois dele, até que seriam suplantados por um reino maior que jamais pereceria. E se você olhar agora no capítulo 2 de Daniel, nos versículos 44 e 45, diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não será deixado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo estará estabelecido para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. O presidente Spencer W. Kimball, ele esclareceu mais sobre o sonho de Daniel, e ele ensina assim, abre aspas: Roma teria seu lugar tomado por um punhado de nações europeias representadas pelos dedos dos pés. Com a história do mundo resumidamente delineada, seguia-se agora a verdadeira revelação. Diz Daniel: mas nos dias destes reis, isto é, um grupo de nações europeias, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Esta é a revelação concernente à história do mundo, quando um poder mundial iria suplantando o outro, até existindo numerosos reinos menores compartilhando o domínio da terra. E era nos dias desses reis que o poder não mais seria dado aos homens, mas o Deus do céu estabeleceria outro reino, o reino de Deus na terra, o qual jamais seria destruído nem entregue a outro povo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi restaurada em 1830, após numerosas revelações de fonte divina, e este é o reino indestrutível e insuplantável estabelecido pelo Deus dos céus, e a pedra cortada da montanha sem mãos, que se tornaria um grande monte e encheria a terra inteira. Fim da citação. Como nós sabemos, o Salvador Jesus Cristo, ele no seu ministério terreno, ele estabeleceu uma igreja sobre o fundamento de apóstolos e profetas vivos. Logo após a sua ascensão aos céus como um ser ressuscitado, estes apóstolos e profetas divulgaram o evangelho a todos os povos de sua época. Fizeram um trabalho extraordinário, mas eles mesmos acabaram sendo mortos. João, o amado, permaneceu vivo. E ele não está entre nós aqui, está entre as tribos perdidas. Mas observe o seguinte, que houve uma apostasia.
também foram profetizadas pelos apóstolos num tempo de restauração de todas as coisas. E então, numa manhã de primavera de 1820, um menino de 14 anos foi a um bosque orar. E em resposta à sua oração, ele viu Deus o Pai e o Filho, Jesus Cristo. E desde então temos profetas novamente sobre a terra. Muitos mensageiros celestiais vieram e deram suas chaves, como João Batista, Pedro, Tiago, João, Moisés, Elias e muitos outros. Vieram e deram suas chaves, as chaves de liderar o reino de Deus. E então o evangelho começou a ser pregado a todo mundo. E esse reino vai avante até o tempo dos finais desta terra, quando então o Senhor voltar e será estabelecido o reino milenar. E nesse reino milenar, num período de 1000 anos em que o Senhor reinará sobre a terra, o governo será exercido não por forças políticas, mas será um governo teocrático, em que o próprio Salvador liderará sobre toda esta terra. E este é o reino que jamais será suplantado. E eu convido a todos vocês, queridas irmãs, queridos irmãos, para que possamos orar ao Senhor dos céus, para Ele nos revelar essas coisas do reino de Deus na terra. E eu gostaria de dizer que aqui na descrição do vídeo eu tenho ali vários links postados que você poderá aprender mais sobre nossas crenças, sobre apóstolos e profetas vivos de nossos dias, tá bom? Vamos continuar aqui. Quando Daniel interpreta o sonho, então o rei Nabucodonosor diz o seguinte, versículo 47, estamos no capítulo 2, versículo 47. Respondeu o rei a Daniel e disse: certo é que o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis e revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. E Nabucodonosor, que era o rei na época, um imperador, o rei dos reis, ele reconhece que só tem um Deus que pode revelar os segredos. Que experiência extraordinária. Mas lembra que Nabucodonosor, a crença dele, ele era politeísta, ou seja, ele acreditava em muitos deuses. E embora Daniel tenha dado a interpretação e embora ele tenha reconhecido, ele não se converteu ao rei de Daniel, ao Deus de Daniel, tá bom? Continuando. Quando nós vemos assim essa experiência extraordinária de Daniel, de através de revelação salvar sua vida e a vida de seus amigos e a vida de muitos outros, nós podemos pensar assim, nossa, então a partir de agora a vida de Daniel e de seus amigos se tornou extraordinária, maravilhosa, desfrutaram paz contínua e tudo mais. Realmente eles foram muito honrados, porém a vida continuaram tendo provações e surgiu uma nova grande provação. Nabucodonosor, no capítulo 3, ele teve uma ideia de construir uma estátua de ouro, era enorme, de 60 covados, 6 covados de largura, e ele colocou numa das províncias da Babilônia, no campo de Dura, e ele mandou chamar no versículo 2, capítulo 3, versículo 2. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas. Sátrapas são governadores de província, tá? Os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E o rei então informou a todos que quando os músicos, eles tocassem as diferentes músicas, todos deveriam se inclinar por terra e adorar a estátua que o Nabucodonosor
tinha erigido e colocado lá no campo de Dura. E foi tocada a música e todos adoraram. Mas naquela região estavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E foram correndo já a falar ao rei o seguinte, versículo 12. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Claro que eles foram movidos também por inveja, ciúmes. E olha o que aconteceu. O rei se encolerizou, mandou chamá-los, explicou, e olha a pergunta que o Nabucodonosor faz a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Versículo 14. Porventura de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? E então Nabucodonosor faz aquele discurso intimidador, né? Que quando ouvir, se estiveres pronto, então quando tocarem as músicas, enfim, vocês estarão prontos para adorar. E olha a resposta que os jovens deram. Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Versículo 16. 17. Se assim for, que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Ele há de nos livrar. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu fico imaginando aqueles jovens rapazes que diante de uma adversidade tão grande, eles se manteram firmes, inabaláveis na fé. Não vacilaram. Extraordinário, não é? Hoje em dia nós temos coisas tão sutis que nos chamam para um lado, para outro. E lembra, mantenha o foco, continua firme, persevera até o fim. Diz que o semblante do rei mudou e ele a mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Isso não quer dizer que tinha 7 vezes mais calor, mas ele aqueceu muito a fornalha. E mandou que pegassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os amarrassem com suas próprias vestimentas, né? Botasse corda, amarrasse eles inteiro ali, com vestimenta, com capa, com tudo. E que fossem jogados dentro da fornalha. As pessoas que, aparentemente a fornalha tinha uma boca aberta em cima e tinha uma janela, uma porta aqui aberta, onde podia se ver o fogo lá dentro. E as pessoas levavam lá em cima e jogavam lá. Aparentemente, isso já era um costume entre eles. E o que aconteceu? As pessoas que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego para jogá-los lá dentro da fornalha morreram. Tamanho era o calor. E eles caíram lá de cima dentro da fornalha. E olha o que acontece. Versículo 23. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: porventura não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: verdade é, ó rei. Respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhuma lesão, e o aspecto do quarto é a semelhança do filho dos deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, e falou e disse:
Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. E eu fico imaginando a cena que muitas pessoas estavam ali, provavelmente reunidas para aquele espetáculo, olharam e viram eles saírem ilesos, sem nem nada de danificado às suas roupas, sem nem cheiro de fogo ou fumaça. E então Nabucodonosor diz assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, entregaram os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, se faz um decreto que todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e a sua casa seja feita em montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. E mais uma vez, Nabucodonosor recebeu um testemunho de que o Senhor vive. E aqui, para nós, eu, você, querida irmã, querido irmão, fica uma lição. Que nós podemos confiar no Salvador Jesus Cristo, que vai nos salvar, nos redimir. E poderemos ter vida eterna se formos fiéis aos convênios realizados com Ele. Mas também podemos saber que durante nossa vida mortal, durante as provações que iremos enfrentar, o Senhor tem poder para nos livrar. Mas se mesmo assim o Senhor achar que é conveniente que nós venhamos a passar por alguma provação, continuaremos firmes, inabaláveis na fé, percebe? Eu e você, todos nós estamos sujeitos, irmãs e irmãos, a muitos desafios, provações durante a nossa vida mortal, que podem ser das mais variadas, como doença, problemas de relacionamentos familiares, problemas de emprego, até para se sustentar e tudo mais. Mas podemos continuar confiando no Salvador. Ele tem poder para nos livrar. E se não nos livrar agora, nos assegurará a vida eterna no mundo vindouro. Algo para pensarmos, tá bom? Confia no Salvador. No capítulo 4, Nabucodonosor, ele tem um outro sonho. Esse sonho, ele vê uma grande árvore que ia até os céus, em que os animais iam lá para lá fazer morada. E então ele vê assim no versículo 13, capítulo 4, versículo 13: estava vendo nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, exclamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os galhos, os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentai os animais de debaixo. Porém o tronco com as suas raízes deixai na terra. E diz que o coração do rei ficou muito perturbado, ele queria saber a interpretação, e como sempre, né, ninguém conseguia saber a interpretação, e foi chamado então Daniel à presença do rei. E quando o rei compartilhou com Daniel o sonho, diz assim no versículo 19: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora. E então o rei percebeu que Daniel já sabia a interpretação e não queria divulgar ao rei. E o rei insistiu com ele que pudesse dar a interpretação. E Daniel então fala no 22: esta árvore és tu, ó rei. E ele então compartilha com o rei que... vou ler aqui, fica melhor. No versículo 24:
Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor, a saber. E ele então aqui continua falando aqui numa parte que ele seria lançado para fora, e ele ia morar com os animais, ia comer ervas como os animais, e que o reino seria dele restituído, retirado, melhor. No 27, portanto, ó rei, e daí o Daniel ensina ao rei assim que o reino dele seria retirado. Mas Daniel também ensina como ele podia buscar misericórdia do Senhor no versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os povos, se porventura houver prolongação da tua tranquilidade. E todas essas coisas então aconteceram com o rei. Passado 12 meses, ele então recebe a seguinte revelação no 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, porque o rei Nabucodonosor, depois falando, contemplando, olha o meu reino, como é maravilhoso, e no 31 diz assim, ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. No 33, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi lançado dentre os homens, e comia erva com os bois. No 34, mas ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo. Louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E então Nabucodonosor reconheceu o Senhor como o único Deus. Interessante que no 31:6 daí foi restabelecido, seus capitães, as pessoas que serviam a ele foram lá, resgataram o rei, pegaram, levaram para o seu palácio. E foi restabelecido o meu reino, e se me acrescentou ainda uma glória maior. No 36. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo. Eu vou ler de novo que eu li mal. Todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízos. E aos que andam na soberba, ele pode humilhar. Que grande lição, né, irmãs e irmãos? Aqui o Senhor está dizendo para nós nos acautelarmos do orgulho. O orgulho é inimizade contra Deus, o orgulho é inimizade contra o nosso próximo. O orgulho afasta-nos do Salvador. Que possamos ser humildes, voltar nossos corações ao Senhor, para podermos receber todas as bênçãos. Continuando os dias de Nabucodonosor passado, foi então levantado um novo rei, que é Belsazar, seu filho, e Belsazar fez um banquete para 1000 de seus nobres, e deu vinho e bebeu na presença de todos eles, e ele mandou buscar os vasos de ouro e de prata que tinham sido tirados do templo, e deu de beber a todos lá, se engrandecendo diante deles. E diz assim no 5, na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escrevia diante do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E diz que o semblante do rei mudou, diz que suas pernas tremiam, que os seus joelhos batiam um no outro. E ninguém há que pudesse interpretar aquilo. Então a rainha se aproximou do rei e disse, olha, há um homem, no 11, há um homem no teu reino, no qual o Espírito dos deuses santos, e mandou-se então chamar Daniel. No 16,
Estamos no capítulo 5, versículo 16, tá bom? Então o rei, ele vê Daniel e ele fala assim: eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito, fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás corrente de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro no governo. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e lhe darei a interpretação. E Daniel começa a explicar que Nabucodonosor, né, o seu pai, da grandeza que ele tinha, como ele se humilhou diante de Deus, mas que ele, Belsazar, não estava se humilhando. E no 22 diz assim: e tu, seu filho, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isso. E eles falam, então, Daniel, que ele trouxe os cálices do templo que tinham sido trazidos para o seu pai, e bebeu com suas mulheres, concubinas, enfim, e serviam a outros deuses, e falavam palavras de adoração a outros deuses enquanto bebiam. E no 24, então, Daniel dá a interpretação. Então, dele foi enviada aquela mão, escreveu-se este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, upharsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Irmãs e irmãos, uma coisa que me chama muita atenção, que todos nós, eu e vocês, somos avaliados pelo Senhor, somos medidos, somos colocados na balança, mas todos nós podemos mudar. Todos nós podemos nos aproximar do Salvador, rogar misericórdia. A expiação pode ter efeito sobre nós, nossos pecados podem ser perdoados. E se assim fizermos, nos aproximarmos do Salvador Jesus Cristo humildes, se fizermos convênios com Ele, através do batismo e de outros convênios que o Senhor tem dado, como de famílias eternas, o Senhor nos terá por bom servo e poderemos receber todas as bênçãos. Eu quero dizer para você, querida irmã, querido irmão, nós sempre podemos mudar. Mudar é mudar o rumo que estamos para estar mais em harmonia com o Salvador. Todos podemos nos arrepender e isso é maravilhoso. Para finalizar, no capítulo 6, talvez um dos capítulos mais conhecidos de Daniel, que já reinava nesta época Dario, né, que havia conquistado a Babilônia, e ele decidiu então estabelecer assim 24 príncipes para liderar, com 3 presidentes, e Daniel era um deles. E os demais tinham inveja de Daniel, mas ele pensava assim, mas ele é tão certinho, né, tão reto, não tem como nós fazermos algo contra ele, mas a não ser, né, que a gente atente alguma coisa contra o Deus dele, contra a lei de Deus. E eles pensaram, e então eles foram até ao rei Dario e falaram ao rei Dario assim: olha, rei, que seja feito um decreto que durante 30 dias ninguém pode orar a nenhum deus, a não ser a ti, rei. E eu gostaria de identificar aqui, a primeira coisa, uma forma de manipulação. Manipular é ruim, não é de Deus. E então o rei, ao ouvir isso, achou bom e fez o decreto.
E aqui nós aprendemos uma outra decisão, uma outra ensinamento muito importante. Às vezes, nós podemos agir como Dario. Nossa, isso é legal, vamos fazer. Mas Dario não ponderou todas as coisas ali envolvidas e tomou sua decisão, movido talvez pela emoção, talvez pelo sentimento, nossa, isso, olha, é de prestígio, sei lá. Mas o fato é que ele não ponderou todas as decisões ali, mas talvez sentiu-se assim honrado, engrandecido, mas não pensou em todas as coisas que estavam implicadas ali, implícitas nessa decisão. Acontece que Daniel 3 vezes por dia se ajoelhava e orava ao Deus vivo, voltado para o templo de Jerusalém. E as pessoas ouviram e testemunharam, porque da sua casa tinha umas janelas abertas em direção ao templo de onde ele orava, e 3 vezes ele ia lá orar ao Senhor. E aconteceu que eles ouviram isso, foram até o rei e falaram ao rei: rei, tu não decretaste que 30 dias, se alguém orasse a outro Deus... E olha a manipulação. Sim, uma lei que não pode ser, o rei fala que não pode ser quebrada. E então ele fala assim, as pessoas falam, no versículo 13: então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. E aí o rei percebeu, o rei Daniel, nossa, o que eu fiz? No 14, ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. E então aqueles homens vieram e falaram assim: rei, a palavra não pode ser quebrada, né? E no 16, então o rei chama Daniel, né, manda lançar na cova dos leões e fala a Daniel: o teu Deus, o rei falando a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E Daniel então é colocado dentro da cova dos leões, uma pedra grande é fechada, o rei vai para os seus aposentos, né? Ele não quer comer, não quer nada, não consegue dormir. No dia seguinte, bem cedo, ele vai até a cova e, chegando à cova, ele chamou com uma voz triste, chamou por Daniel e disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E aguardou por um instante curto, mas que pode para ele ter sido muito longo, por aquele breve instante após a pergunta, e ele ouviu então a voz de Daniel: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achado em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E o rei se alegrou, mandou tirar Daniel da cova, mandou chamar todos aqueles homens que o acusaram e que eles, suas famílias, seus filhos fossem jogados na cova. E mais uma vez, nós aprendemos nessa passagem da experiência de Sadraque, de Mesaque, de Abnego, de Daniel, que era chamado Beltesazar, que o Deus dos céus tem poder para nos livrar se nós formos fiéis a Ele. E este é o convite que eu faço a cada um de nós, e eu me incluo nesse convite, né, como um convidado, que possamos nos achegar ao Salvador Jesus Cristo e confiar nele,
e viver retamente e esperar com certeza as bênçãos dos céus em nossa vida. E essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, minhas amigas, queridos irmãos, queridas irmãs. Tchau, cuide-se, continua firme, continua com fé no Salvador. Tchau!